Oi, pessoal! Sabe, cada clique, cada site que a gente visita, tudo isso deixa um rastro, né? Uma verdadeira pegada digital. Mas e aí, o que acontece com essa pegada depois que o navegador é fechado? Será que ela some? Olha, a lei brasileira tem uma resposta bem clara para isso e envolve a guarda obrigatória de dados de conexão. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Pois é, essa é a grande questão. Quando a gente desconecta, as informações, elas simplesmente somem? Se evaporam? A resposta é não, de jeito nenhum. A lei tem regras bem específicas sobre o que acontece com esses dados, e exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Olha só o nosso roteiro. A gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, o que é esse tal de rastro digital obrigatório. Depois, como os dados são guardados, em que situações o prazo de guarda aumenta, como funciona o acesso a esses dados, que precisa de ordem judicial, e, por fim, as consequências para quem não cumprir a lei. Então vamos começar pelo básico. O ponto fundamental de tudo. A lei parte de uma ideia bem simples, mas poderosa. Toda e qualquer conexão com a internet gera um registro. E guardar esse registro, veja bem, não é uma opção. É uma obrigação que está na lei. Tá, mas o que são exatamente esses registros de conexão? Bom, dá para pensar neles como se fosse um diário de bordo da conexão. Ali tem a data, a hora exata do início e do fim do acesso, quanto tempo durou e, o mais importante de tudo, o endereço IP. O IP funciona basicamente como a placa de um carro, só que para o dispositivo que se conectou na internet. Certo. E quem tem que guardar tudo isso? De quem é essa responsabilidade? A lei não deixa dúvida. A obrigação é do provedor de internet. Isso mesmo, a empresa que fornece a conexão. É ela que fica responsável por guardar essas informações. Beleza, então já sabemos que o provedor tem que guardar os dados. Mas por quanto tempo? E de qualquer jeito? Não. A lei define regras bem específicas para isso. E o prazo padrão, o número-chave aqui é esse, 1 ano. É isso mesmo. Por lei, os registros de conexão precisam ser guardados por, no mínimo, 12 meses. Só que a obrigação do provedor não é só guardar por guardar, não. A lei impõe alguns deveres bem importantes. Primeiro, claro, guardar por 1 ano. Segundo, manter esses dados em sigilo total. Terceiro, armazenar tudo num ambiente controlado e seguro. E por último, um ponto super importante, essa responsabilidade não pode ser transferida, não pode ser terceirizada. É do provedor e ponto final. Bom, a gente viu que a regra geral é guardar por 1 ano, certo? Mas existe uma exceção, e é uma exceção importante. Vamos ver agora em que situação esse prazo pode ser estendido. Para estender esse prazo, existe todo um processo. Funciona assim. Primeiro, uma autoridade, tipo a polícia ou o Ministério Público, faz um pedido para o provedor, solicitando que guarde os dados por mais tempo. O provedor, então, recebe esse pedido e precisa manter sigilo absoluto sobre isso. Aí começa uma contagem regressiva. A autoridade tem 60 dias para conseguir uma autorização judicial para acessar esses dados. Se o juiz negar, ou se esse prazo de 60 dias não for cumprido, o pedido todo perde o efeito. Isso tudo nos leva a um ponto que talvez seja o mais crucial de todos quando a gente fala de privacidade. Porque pensa bem, uma coisa é guardar os dados, outra, bem diferente, é alguém poder acessar esses dados. E é justamente aqui que a lei criou uma barreira de proteção que é fundamental. E a base dessa proteção toda está nesse trecho da lei. Olha só. Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros deverá ser precedida de autorização judicial. A mensagem aqui é direta e reta. Em qualquer hipótese. Ou seja, não tem exceção, não tem brecha, a entrega dos dados só pode acontecer com uma ordem de um juiz. Então, para ficar bem claro, a chave que abre o cofre onde esses dados estão guardados, ela está nas mãos da justiça. Sem uma ordem judicial, uma decisão específica de um juiz, os registros ficam lá, trancados, em sigilo. Bom, mas para uma lei funcionar de verdade, tem que ter consequência para quem não cumpre, né? Então, o que acontece se um provedor simplesmente ignora essas regras e não segue a lei à risca? A lei, claro, prevê sanções, mas a punição não é uma coisa automática, tipo tamanho único. A justiça vai analisar vários fatores para definir qual vai ser a sanção. Eles olham, por exemplo, a gravidade da infração, os danos que ela causou, se a empresa levou alguma vantagem com isso e até o histórico do infrator, se já fez isso antes, se é reincidente. Então, vamos recapitular. Existe um rastro digital que é obrigatório, ele é guardado por 1 ano, seguindo regras bem rígidas de segurança e só pode ser acessado com uma ordem da justiça.
Tudo isso junto nos leva a uma grande pergunta, uma reflexão mesmo. Será que esse modelo, com todas essas regras e exceções, consegue encontrar o equilíbrio ideal entre o direito à privacidade de um lado e a necessidade de investigações do outro? É uma questão que com certeza continua em debate.